Cheque, 1, 2, 1, 2. Então, vamos então começar. Bom dia, muito obrigado pela vossa presença. Agradeço também aos meus colegas da direção do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, o engenheiro Nuno Banza e o general Duarte da Costa, a presença para podermos dar nota pública do relatório de atividades do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 2022. Nós entendemos que seria também oportuno, para estarem mais por dentro da evolução que foi feita, fazer a comparação dos números alcançados em 2022 com a comparação histórica dos últimos 5 anos. E então, esta apresentação, que tenta resumir os principais números e também as oportunidades que subsistem neste reforço da transformação do sistema que empreendemos desde 2017, depois fica disponível online com o relatório e os anexos associados a cada um dos 97 projetos que nós monitorizamos com as entidades. Bom, entre 2018 e 2022, os portugueses, todos nós, conseguimos, de facto, evitar um desastre. Há 0 vítimas fatais civis diretas dos incêndios, que não lamentamos. Há uma redução para metade do número de incêndios, incluindo nos dias de pior meteorologia, e a área ardida reduziu-se para 1/3 da média histórica. Os grandes incêndios reduziram-se, há uma diminuição do uso do fogo nos meses de verão, que é relevante, e há também um reforço dos meios humanos e materiais. Das 0 vítimas fatais diretas de incêndios, nota-se no gráfico da esquerda que não existem a partir de 2017. No entanto, há vítimas que lamentamos de queimadas e acidentes que elas próprias provocaram, portanto, pessoas que, usando o fogo, faleceram por essa via, são pessoas de idade no interior, mas o número baixou de 12 para 2. E os operacionais também houve 2 vítimas a lamentar em 2022 e somam 4 pessoas em 2022, o que compara com os anos anteriores, que têm números menos críticos. Foi alcançado o grande objetivo depois da catástrofe de 2017, podemos assim resumir. Isto porquê? Porque foi garantido o aviso atempado em caso de perigo, foi assegurada a rotina de evacuação a tempo, as comunicações, as pessoas foram informadas, com vários programas que estão em curso, das melhores práticas de segurança, as vias de circulação foram mantidas abertas, houve um envolvimento dos proprietários a limpar os matos à volta das suas casas e também há programas que hoje em dia ensinam tanto crianças como adultos a medidas de autoproteção em caso de incêndios. A redução do número de incêndios também foi significativa desde 2017 para agora. Não obstante, em 2022 terem aumentado 26%, a tendência é decrescente tanto do número total de incêndios como dos dias de maior perigo. O número de incêndios aumentou o ano passado, fruto do aumento do uso do fogo durante a primavera, nos meses para renovação de pastagens. Aliás, este gráfico que mostra a evolução comparativamente entre 2009 e 2017 e depois a média conseguida 2018-2022 mostra nas cores verde e amarela que no final da primavera conseguimos aumentar o número de fogo, isto é, o número de incêndios associados à utilização do fogo para renovação de pastagens aumentou. Com isto as pessoas exploraram as oportunidades de queimar os sobrantes agrícolas e a renovação das pastagens e vieram a usar menos o fogo como tradicionalmente usavam quando comparamos com o período 2009-2017. E então conseguiu-se reduzir em mais de 50% a utilização do uso do fogo durante os meses de verão, naqueles meses mais críticos, e também se conseguiu reduzir o número de incêndios que resultam do incendiarismo, fruto da dissuasão, fruto da vigilância, fruto da sensibilização e, acima de tudo, da adequação do comportamento dos portugueses à percepção da meteorologia mais difícil e, portanto, abstêm-se de usar o fogo como habitualmente o fariam. Em 2022 houve 5 dias a mais do que é a média, ou seja, tivemos 60 dias, podemos assim dizer, difíceis para combater incêndios. Houve também a registrar em 2022, comparativamente às médias de 2007-2017, portanto, nos últimos 5 anos, a redução do número de incêndios com mais de 500 hectares foi muito relevante. Não obstante, em 2022, 70% da área ardida foi causada por 29 incêndios, tiveram mais de 500 hectares, quando habitualmente eram
cerca de 40 a 50 incêndios que tinham mais de 500 hectares, este número reduziu-se. Houve 17 incêndios que tiveram mais de 1000 hectares, embora a média dos últimos 5 anos tenha sido de 16, com mais de 1000, e um deles arderam 24 mil hectares, como é do conhecimento público, nomeadamente no incêndio da Serra da Estrela, que resultou um conjunto de lições aprendidas que estão a ser implementadas neste presente ano. Comparativamente aos últimos 5 anos, a média histórica reduziu-se para 1/3 daquilo que era habitualmente. Ardiam entre 2001 e 2017, ardiam em média 161 mil hectares. Nós estamos, nos últimos 5 anos, com 58 mil hectares de área ardida, o que encaixa no objetivo do Plano Nacional, mas o ano 2022, a média foi superior à média dos últimos 5 anos, não obstante, foi ainda inferior aos 161 mil hectares. Portanto, nós temos uma tendência de 1/3 da média histórica da área ardida. Ardiam 3% ao ano, estão a arder 1% ao ano do território nacional. É um número que compara bem agora com as métricas internacionais. Fruto deste esforço nos últimos 5 anos, observamos que 33% dos recursos humanos dedicados à prevenção e ao combate aumentaram, 39% dos quais recursos terrestres e 23% dos recursos aéreos. Houve um aumento de investimento entre os 143 milhões de euros que o país gastava em 2017 para 529 milhões de euros, sendo que em 2022 o país está a investir 62% em prevenção, o que compara com os 20% que gastava em 2017. Mas em termos percentuais, esta relação é 3 vezes superior. Em termos de valores absolutos, nós passamos de 34 milhões de euros que investíamos em prevenção para 329 milhões de euros. É quase 10 vezes mais, enquanto que o investimento em combate duplicou. Os recursos aéreos em 2017 eram 48, em 2022 eram 59. As pessoas envolvidas e dedicadas na prevenção e na supressão de incêndios em 2017 eram cerca de 10 mil e estamos nos 14 mil pessoas, com um grande reforço que houve, nomeadamente no âmbito do ICNF e da GNR. Relativamente à monitorização do Programa Nacional de Ação, que está aprovado desde 2021 e que cobre o espectro temporal entre 2020 e 2030, há a reportar em 2022 que mantém-se 13% dos projetos por iniciar, 12 em 97, um projeto já foi concluído, há 87% dos projetos em curso, 85, mais 7 do que reportado em 2021, e 37% das metas do grau de implementação estão a ser acompanhadas em termos de iniciativas, e há 35% das metas que foram atingidas dentro do prazo e do objetivo. Perguntar-se porquê o atraso com as metas e porquê a falta de atingimento destes acompanhamentos que estamos aqui a reportar. Primeiro, estamos a 1/3 do caminho, o objetivo é 2030, de onde esta proporção quadra certo, mas gostaríamos que ela fosse um bocadinho superior. No entanto, há falta de recursos especializados ou financeiros alocados a áreas específicas, há diferenças entre as metas aprovadas e as metas propostas pelas entidades, portanto são cerca de 70 entidades distribuídas por 14 ministérios, portanto a negociação deste processo e da velocidade da sincronização é sempre um tema relevante. É necessário sempre manter a maior articulação entre as entidades e a importância também de ter objetivos trimestrais e anuais. Não obstante, nós resumidamente podemos dizer que o caminho está a ser feito, tem que ser acelerado. E para ser acelerado, porque nós queremos estar num outro patamar daqui a 5 anos, para podermos evitar de facto um desastre, e este desastre é garantir que Portugal não arde da forma que ardeu em 2017 e não resultam a perda das vidas que tivemos. Portanto, nós gostaríamos que o país mantivesse uma média de área ardida nos 60 mil hectares ano, menor até, que os proprietários estão mobilizados para gerir os seus ativos de uma forma agregada, com as poupanças, com os fundos, com o PT 2030 e com a PAC, a apoiar uma gestão ativa dos recursos florestais, haver uma melhor regulação destes mesmos recursos, com mais hectares geridos de forma sustentável, com uma população a melhorar ainda mais a alteração dos seus comportamentos, tratando a vegetação em torno das habitações em particular, conseguirmos reduzir para 80% o número de incêndios, estamos nos 50%, queremos ter esta ambição para ter 5 mil incêndios por ano, dos quais uma média de 10 a 15 incêndios nos piores dias.
reduzir o número de reacendimentos. Estamos em 5%, desejamos ter 1%, mas em 2017 estávamos em 12%. Ter as populações confinadas ou evacuadas atempadamente, garantir que isto é um standard operacional e que os prejuízos são reportadamente e são públicos, os custos e os encargos associados a cada evento, e que os prejuízos são prontamente suportados por seguros numa lógica paramétrica. O que é desejável mesmo é que nós consigamos manter este sentido de urgência, manter a aposta da prevenção, não cair na armadilha do combate. Os recursos de combate são sempre relevantes, mas são suficientes atualmente, e o que nós temos a apostar ainda mais na prevenção. Garantir o compromisso político para uma disponibilidade financeira plurianual e sustentável, não só pública, mas também privada. Definir que os estímulos económicos e fiscais estão de facto a mobilizar o proprietário, e lá em casa os proprietários sentem, enquanto proprietários florestais, que estão a ser remunerados pelo serviço que prestam de produção de madeira, pelo oxigênio que criam, pelos valores da água, da qualidade que produzem e colocam nas cidades, no litoral. Portanto, isso tem que ser remunerado, e todos nós que somos proprietários devemos ter uma cota-parte de melhoria do nosso rendimento por via da boa gestão. Temos que multiplicar a área de gestão de combustíveis por 3, estamos a fazer 90 mil, 100 mil hectares por ano na área pública e com as empresas de utilities e das bermas das estradas, mas o proprietário tem que estar engajado e envolvido para consigamos atingir o tratamento de 250 mil hectares por ano. Há uma campanha em curso que tem que ganhar mais escala, que é a sensibilização dos mais novos, com a raposa chama entre os 5 e os 12 anos. A qualificação dos lugares-chave, quer na prevenção, quer na supressão, é chave mesmo para conseguir ter mais eficiência e mais eficácia na gestão dos disponíveis e suficientes recursos, quer da prevenção, quer de supressão. E os planos regionais, o plano nacional que nós aqui estamos a dar nota pública do seu reporte, estão a ser declinados, já foram para 5 regiões, vão estar declinados em 23 sub-regiões, e eles têm que ser acompanhados depois e devidamente financiados para que de facto os atores se envolvam, quer públicos, quer privados, no comportamento e no compromisso das metas que estão lá previstas. É necessário sempre um maior envolvimento dos privados, e eles sentirem-se que estão a ser beneficiados com isso, e dos municípios. Por fim, no âmbito jurídico e legal junto do Parlamento, há que haver de facto aqui uma discussão sobre o propósito da floresta, sobre o sentido da propriedade e a questão do regime sucessório, e também sobre a partilha dos benefícios entre quem produz a madeira, quem gera benefícios ambientais e produz externalidades positivas, e tem que ser ressarcido e beneficiado por isso, numa troca quase de relação inversa entre o litoral e o interior. Tudo isto envolve trabalhar em conjunto com um conjunto de entidades, instituições e regiões. Eu falei há pouco que eram 16 ministérios, 70 instituições, mas de facto aquelas que têm trabalhado muito próximo em torno deste projeto em conjunto, numa lógica de equipa, são as comunidades intermunicipais, os municípios, a Polícia Judiciária, a Guarda Nacional Republicana, o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, as entidades privadas que gravitam em torno da atividade florestal, coordenadas pelo Instituto da Conservação da Natureza das Florestas, as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, as 5, as Infraestruturas de Portugal, a Liga dos Bombeiros e todas as outras entidades do Foro da Proteção Civil que operam em coordenação e sincronização com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e sempre o Instituto Português de Meteorologia e Atmosfera, que dá informação afinada e atualizada diariamente e suporta muito da decisão da ativação e da flexibilidade que tentamos colocar na gestão deste desafio, sempre muito incerto, mas que temos aqui tentar fazer o melhor com a melhor informação que existe. Há um programa nacional que é monitorizado, há 5 programas regionais que estão aprovados e estão a começar a ser acompanhados e monitorizados a cada uma das comissões subregionais, e há 23 programas subregionais que estão a ser acompanhados. Viram ao longo do ano os 260 municípios a serem suscitados o seu envolvimento e o seu compromisso com os planos municipais de emergência, com os planos municipais de gestão integrada de fogo rural. Eles estão em curso, uns estão aprovados, outros estão a ser realizados, mas há de facto aqui um compromisso de baixo para cima e de cima para baixo para que estas metas e estes 97 projetos concebidos e geridos pelos órgãos públicos sejam reportados e sejam escrutinados publicamente. Por isso, ontem, nós, conforme a legislação, entregámos ao Presidente da Assembleia da República o relatório que fica disponível a partir das 13 da tarde de hoje ao público. Foi entregue ao Presidente da Assembleia da República, foi entregue ao Governo e, portanto, agora
estes 97 projetos podem ser escrutinados, podem ser clarificadas as dúvidas e as perguntas podem ser respondidas do seu atingimento a algumas metas ou o porquê do atraso de outras metas que lá estão previstas. Queremos continuar a chamar todos os portugueses porque isto é um desafio coletivo para que consigamos gerir melhor a floresta e proteger melhor as pessoas. E Portugal chama por si e por todos. A informação vai estar disponível a partir da 1 da tarde no site da www.agiv.pt e estamos naturalmente disponíveis para responder a qualquer uma questão, aqui apoiados pelos 2 pilares fundamentais do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, a proteção das pessoas contra incêndios e a proteção das florestas através da gestão do fogo rural, à minha esquerda pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Obrigado. O que é que vocês acham que pode acontecer e se estamos preparados para que não se repita aquilo que aconteceu em 2017, como vocês ainda há pouco estavam aqui a dizer? Ok, 2 perguntas, eu respondo numa lógica de chapéu e depois o General Eduardo da Costa ou o Engenheiro Nuno Panza podem aprimorar. São 2 perguntas. Como é que foi a meteorologia e como é que têm sido os incêndios? Nós estamos com os incêndios abaixo da média, abaixo da área ardida média, mas como viram aqui nesta apresentação, as oscilações associadas à variabilidade meteorológica ainda têm muita influência. O ano passado nós tivemos mais área ardida porque a incidência dos piores dias aconteceu nos distritos com maior possibilidade de um único incêndio gerar maior área ardida. Vila Real, durante a primavera, Vila Real no verão, ou a Guarda com o incêndio da Serra da Estrela. E às vezes basta um incêndio para alterar toda uma estatística. Portanto, aquilo que eu posso dizer é, olhando para os dados e para esta longa série de dados, mais histórica, aquilo que a gente pode, de facto, observar é que há menos incêndios. Os portugueses aproveitaram a primavera para se libertar dos sobrantes queimando, ou compostando, ou enterrando no solo, e agora o uso do fogo, nestes últimos dias, tem estado abaixo da média histórica e, felizmente, a meteorologia tem sido favorável. Vamos ter tivemos um mês de junho bastante úmido, o que permitiu ter menos incêndios a começar de uma forma violenta. Estimamos que até ao 15 de julho as condições meteorológicas no regime de nortada coloquem uma outra preocupação na parte litoral em Lisboa e a sul do Tejo. A parte norte ainda há muita vegetação que está fresca e, portanto, a campanha está a decorrer abaixo da média histórica, também meteorologicamente falando. Sobre a preparação do dispositivo, todos os esforços foram feitos e julgo que os suficientes e abundantes recursos estão disponíveis. Há melhorias que foram identificadas, mais de 12 operacionais das 45 lições identificadas em 2022, que estão a ser implementadas pelas várias entidades que acompanham e têm a responsabilidade operacional por esta sua gestão eficiente e eficaz. Mas, General, não sei se quer acrescentar. Antes de mais, muito bom dia. Permitam cumprimentar os meus colegas aqui da mesa e todos os presentes. Estamos preparados e queremos acreditar que vamos estar preparados para aquilo que temos previsto para este ano 2023. Não temos indicadores fiáveis para que a condição de perigosidade relativamente a 2022 não se mantenha ou não piore e, portanto, sempre naquela perspectiva de que planeamos para as ações mais prováveis, mas temos que cautelar porque a segurança dos portugueses assim o exige, as situações mais perigosas. Continuamos a trabalhar para termos um verão ainda mais difícil do que aquele que tivemos em 22. Isto é muito importante que as pessoas, em todos os seus atos, quer do uso do fogo, quer do uso de maquinaria na floresta, tenham previsto que aquilo que prevemos é um verão muito perigoso e, portanto, pedimos a ajuda de todas as pessoas. Independentemente disso, temos, por indicação daquilo que tem sido o trabalho feito pelo Ministério da Administração Interna, em torno daquilo que são os meios para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, temos este ano um sistema muito robusto, um sistema que permite garantir com
fiabilidade e confiança uma campanha que pode dar segurança aos portugueses. Temos mais meios terrestres, temos mais meios em termos de pessoal, temos um encaixe financeiro disponível para os incêndios também superior aos últimos anos e temos também mais meios aéreos. Isto quer dizer que podemos olhar para a campanha com serenidade, com segurança, mas estando sempre alerta que continuamos sujeitos até pelas oscilações que foi dito aqui pelo engenheiro Tiago de Oliveira, as oscilações meteorológicas é algo para o qual nós temos que estar sempre preparados. E prevemos que as coisas vão piorar muito ainda no fim de julho e durante o mês de agosto. E por isso, sintetizando, estamos preparados, estamos serenos e temos um dispositivo que é ajustado para todo o planeamento que temos estado a fazer. Os recursos são sempre escassos, numa situação em que, com a ajuda de todos os portugueses, temos tido um número relativamente mais baixo relativamente à média dos últimos anos de ignições, permite-nos ter mais meios disponíveis para correr com maior capacidade quando temos uma ocorrência. Eu dou um exemplo. A ocorrência da Lausanne, há 3 dias atrás, era uma ocorrência muito perigosa pela zona onde se ocorreu, com a disponibilidade de combustíveis, e o que nós fizemos é que tínhamos todos os meios disponíveis e, portanto, carregámos com toda uma estrutura, quer de meios aéreos, quer de meios terrestres, que não estavam a ser empregos noutros lados e que acabaram por resolver aquele incêndio que tinha tudo para ser um grande incêndio em menos de 90 minutos. Isto só se faz também com a ajuda de todos os portugueses que diminuem o uso negligente do fogo e isso é a grande ajuda para este sistema. Bom dia a todos. Uma nota breve só para dizer que relativamente à pergunta que faz, sem prejuízo das preocupações que todos temos, eu penso que todos os portugueses têm. Acho que é muito importante também deixar aqui uma nota relevante, que tem a ver com o seguinte: nós temos muito mais trabalho de prevenção feito em Portugal, por toda a gente, não só pela administração, mas também pelas pessoas. Nós temos dezenas de milhares de hectares limpos, temos dezenas de milhões de euros. Nós só em 2022 investimos 15 milhões de euros em maquinaria. É maquinaria que tem estado a fazer trabalho de prevenção. Tem estado a limpar mato, tem estado a abrir caminhos, tem estado a regularizar caminhos. Modernizámos e mecanizámos o programa de sapadores florestais. Como é sabido, o país tem aproximadamente 500 equipas de sapadores florestais. São mais de quase 2.500 homens e mulheres que estão no território permanentemente, na época em que o podem fazer, a fazer ações de prevenção, a fazer ações de limpeza, a fazer infraestruturação do território para garantir que, do lado de quem tem que preparar o território, quando chegamos à altura crítica, e não o podemos fazer, tudo aquilo que foi o esforço que era possível ser feito, foi feito, não obstante a preocupação que todos temos, de que temos que manter a pressão sobre todos nós para evitar o uso do fogo, para evitar o uso mau do fogo, para evitar a negligência, para evitar o uso de maquinaria em momentos em que ela não deve ser utilizada e mais um conjunto vasto de comportamentos que hoje pensamos todos que os portugueses têm uma boa consciência de que devem evitar. Todo o trabalho de prevenção que se faz, que os cidadãos fizeram à volta das suas casas, que as infraestruturas fizeram à volta das estradas, das linhas de comboio, que o Instituto fez diretamente nas áreas públicas, nas matas nacionais, nos perímetros florestais, que os sapadores florestais das entidades gestoras de equipas de sapadores florestais, sejam elas associações de produtores florestais, sejam elas câmaras municipais ou juntas de freguesia, e que não é comparável o esforço que o país faz hoje, não é comparável. O esforço que o país faz hoje, em termos de preparação do território e de redução do risco, não é comparável àquilo que era feito antes da implementação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Isso não nos deve, contudo, descansar, nem despreocupar, porque os números mostram-nos que 1% dos incêndios é responsável pela esmagadora maioria da área ardida, e que esse 1% dos incêndios pode, de facto, inverter toda esta tendência estatística, que é de evolução favorável, mas que mantém ainda no território um risco. Nós vivemos num país com um clima que conhecemos, onde a vegetação nos nossos invernos cresce e nos nossos verões seca.
e quando seca está disponível para arder. E, portanto, nós não podemos negligenciar esta circunstância. Temos que manter a pressão. Nós queremos continuar a ter parques naturais com vegetação. Não é verdade que seja possível limpar todo o país, até porque nós temos um património natural riquíssimo. As nossas áreas protegidas, os nossos espaços florestais têm material vegetal. Esse material vegetal é combustível e vai continuar a ser combustível, e nós temos todos de ter consciência disso. Por mais esforço que façamos para nos proteger, e temos mesmo que proteger as pessoas, os bens, o património natural, também temos de ter consciência que haverá sempre um país que tem e terá sempre possibilidade de arder. E é uma responsabilidade individual de cada um de nós e coletiva enquanto comunidade trabalhar para que isso não aconteça. E, portanto, era muito importante dar esta nota. Obrigado. Vocês depois vão ver no relatório que há um detalhe que surgiu da análise histórica, e é a primeira vez que do mês de julho para o mês de agosto o número de incêndios se reduz, não obstante o mês de agosto ter sido mais quente. Ou seja, os portugueses adaptaram-se, adequaram-se ao comportamento e já não usam fogueiras, já não usam o fogo quando lhes apetece. Perceberam-se que dali pode resultar um problema. Aliás, têm morrido pessoas a fazer a sua própria queima e sobrantes, e portanto há menos, mas adequaram os seus comportamentos. E neste gráfico mostramos aqui, comparativamente a anos anteriores, de facto nós estamos a conseguir que no verão as pessoas se abstenham de usar o fogo, estamos a conseguir que as pessoas que usam fogo por vandalismo, por malvadez, por tontice, também, ou por mimetismo, às vezes de imagens, porque querem ver os meios na televisão, por aí fora, e aí eu acho que as televisões podem ajudar muito a não passarem tantas imagens de chamas para reduzir este efeito mimético que às vezes as pessoas com menos educação ou com menos civilidade demonstram em provocar os meios e fazer mais fogos. Mas o que nós não estamos a conseguir tão eficientemente é conseguir reduzir o número de incêndios acidentais. É a linha amarela daquele gráfico. Porquê? Porque são práticas enraizadas do uso da maquinaria, das culturas, do corte das culturas cerealíferas, que às vezes gera um incêndio. Ou seja, são acidentes acidentais que têm menos capacidade de se ajustar ao corrente das pessoas, de onde é muito importante de facto a sensibilização, de onde é muito importante também o papel da comunicação social em ajudar a reduzir este número de incêndios. Não obstante, mesmo que não tivéssemos incêndios, bastava uma trovada, como aconteceu em 2003, na Chamusca, para queimar metade do Vale do Tejo. Mas mesmo assim, eu acho que se houver menos incêndios e estivermos mais preparados com este esforço de prevenção e os meios estiverem disponíveis, vamos ter mais probabilidade de sucesso. E eu acho que aqui é que se joga o futuro do país, naturalmente com muita gestão florestal, com muita silvopastorícia e depois com uma capacidade das pessoas adequarem o comportamento aos dias de risco. Não havendo mais questões, o relatório fica disponível online e se tiverem dúvidas, depois cá estaremos para clarificar ou fazer um novo apontamento que, caso necessitem de mais informação ao longo do verão e no dia de hoje. Muito obrigado pela vossa presença e um bom verão.